Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a simplificação de frações. Bom, o que é simplificar uma fração? Como o próprio nome já diz, é deixar mais simples. Então, essa fração ela vai ficar escrita com números menores, mas que representam a mesma parte do todo. Ou seja, eu vou achar frações equivalentes a ela, mas que apresentam numerador e denominador menores. Bom, o que a gente faz para simplificar? A gente usa divisão. Então, primeiro exemplo, coloquei aqui uma fração 6/12. O que eu vou fazer para simplificar essa fração? A gente tem que fazer divisão. Então, para simplificar, a gente usa sempre divisão. Bom, eu tenho que dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, ou seja, eu tenho que achar um divisor comum. Como os dois números são pares, então o 2 seria um divisor comum. Então, eu vou dividir o numerador por 2 e o denominador também por 2. Então, ficou 6 dividido por 2, 3. 12 dividido por 2, 6. Essa fração 3/6 é equivalente à fração 6/12. E como vocês observam, o numerador e o denominador são menores que a anterior. Então, eu estou simplificando a fração. Só que eu cheguei numa fração que ainda dá para ser simplificada. Como agora o 3 não é par mais, então quer dizer que eu não posso dividir por 2. Então, vou ter que procurar um outro divisor comum. Então, se não é divisível por 2, eu vou para o próximo número, 3. O 3 é divisor comum? Então, posso dividir o 3 por 3? Posso. Posso dividir o 6 por 3? Posso. Então, ele é divisor comum. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Cheguei na fração 1/2. A fração 1/2 é equivalente à fração 3/6 e é equivalente também à fração 6/12. Só que ela apresenta numerador e denominador menores que as anteriores. Então, eu fiz uma simplificação de frações. Quando eu chego nessa fração aqui, ela não é mais possível ser simplificada. Eu não consigo achar divisor comum maior que 1 mais. Então, quando eu chego numa fração que não dá mais para ser simplificada, essa fração recebe o nome de fração irredutível. Então, o nome da fração é fração irredutível, ela não dá mais para ser simplificada. Outro exemplo, a fração 24/30. Eu vou fazer a simplificação. Como eu disse, vamos fazer divisões. Observando, primeira dica é se os números são pares. Se o numerador e o denominador são pares, é porque eu posso dividir por 2. Então, o 2 é um divisor comum. Aí eu faço divisão. 24 dividido por 2, 12. 30 dividido por 2, 15. Cheguei na fração 12/15. A fração 12/15 é equivalente à fração 24/30. Só que ela apresenta numerador e denominadores menores que a fração anterior. Quando eu cheguei nessa fração, ela ainda dá para ser simplificada. Por 2 eu não posso dividir mais, porque o 12 é par, mas o 15 não é par. Então, não dá para dividir por 2. Então, vou para o próximo número, 3. É possível dividir por 3? Sim, o 3 é divisor comum, porque eu posso dividir o 12 por 3 e o 15 também por 3. 12 dividido por 3, 4. 15 dividido por 3, 5. Cheguei na fração 4/5. A fração 4/5 é equivalente à fração 12/15 e equivalente a 24/30. Só que ela está escrita com numerador e denominadores menores. Então, eu fiz a simplificação da fração. Quando eu chego nessa fração 4/5, eu percebo que não é mais possível simplificar, porque eu não acho divisor comum que seja maior que 1, porque o 1 ele é divisor comum de todo número, mas se eu fizer a divisão aqui por 1, vai continuar o próprio número. Então, essa fração é uma fração irredutível, não dá mais para ser simplificada. Então, acabou a simplificação aqui, quando eu chego numa fração irredutível. Mais um exemplo, a fração 45/60. Vamos fazer a simplificação. Vamos começar a divisão, vamos procurar um divisor comum. Começando pelo 2, não é possível, porque o 45 é ímpar, então não é divisível por 2. Então, vamos para o próximo, 3.
45 é divisível por 3? Sim. 60 é divisível por 3? Sim. Então, o 3 é divisor comum. Então, vou fazer a divisão por 3. 45 dividido por 3, 15. 60 dividido por 3, 20. A fração 15 vinteavos é equivalente à fração 45 sessentaavos, porém, ela está escrita com numerador e denominador menores que a anterior. Cheguei na fração 15 vinteavos, eu percebo que ainda dá para ser simplificada. Eu posso achar um divisor comum aqui. O 15 e o 20 não são... O 15 é divisível por 3, mas o 20 não é divisível por 3. Então, vou ter que ir para o próximo número, 4. O 15 não é divisível por 4. Então, vamos para o próximo número, 5. O 15 é divisível por 5 e o 20 também é divisível por 5. Então, o 5 é um divisor comum. 15 dividido por 5, 3. 20 dividido por 5, 4. Essa fração 3 quartos é equivalente à fração 15 vinteavos e equivalente à fração 45 sessentaavos. Porém, ela está escrita com numerador e denominador menores que as anteriores. Então, eu fiz uma simplificação da fração 45 sessentaavos. Quando eu chego nessa fração 3 quartos, eu percebo que não dá mais para ser simplificada. Então, ela é a fração irredutível. 3 quartos é uma fração irredutível. Coloquei mais um exemplo aqui. A fração 100 240avos. Então, se vocês observarem, essa fração 100 240avos, os dois números são pares. Então, posso fazer a divisão por 2. 100 dividido por 2, 50. 240 dividido por 2, 120. Essa fração 50 120avos é equivalente a 100 240avos, porém, ela está escrita com números menores. Percebo que ainda dá para simplificar a fração 50 120avos, porque os dois números são pares, então, são divisíveis por 2. 50 dividido por 2, 25. 120 dividido por 2, 60. Cheguei numa outra fração, 25 sessentaavos, que é equivalente a 50 120avos e também equivalente a 100 240avos. Porém, está escrito numerador e denominador menores que as anteriores. Percebo que ainda dá para simplificar essa fração. Por 2 não dá mais, porque o 25 é ímpar, então não dá para dividir por 2. Depois a gente vai para o próximo número, 3. O 25 também não é divisível por 3. Então, vamos para o próximo número, 4. O 25 também não é divisível por 4. Vamos para o próximo. O próximo é 5. 25 é divisível por 5 e o 60 também é divisível por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. Então, 25 dividido por 5 dá 5. 60 dividido por 5, 12. Cheguei numa fração irredutível. Essa fração não dá mais para ser simplificada. Então, 5 dozeavos é uma fração irredutível. Então, quando eu chego numa fração irredutível, terminou a simplificação, porque ela não dá mais para ser simplificada. Bom, voltando à primeira fração que a gente simplificou, percebam que eu fiz duas divisões. Esse método chama-se método de divisões sucessivas, ou seja, eu faço várias divisões. Na letra A eu fiz duas divisões, letra B eu fiz duas divisões também, letra C fiz duas divisões e na letra D fizemos 3 divisões. Então, esse método é chamado de divisões sucessivas. Existe um outro método para simplificação de frações. Esse outro método é o método MDC. O que é o MDC que a gente já viu? MDC é o maior divisor comum. Quando eu uso o maior divisor comum, eu divido uma vez só e já chego na fração irredutível. Então, eu vou fazer esse outro processo aqui. Então, vou repetir a mesma fração, 6 dozeavos, e a gente vai simplificar essa fração usando o MDC. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o MDC entre 6 e 12. Aí, vocês lembram do processo do MDC. 6 e 12,
decompõe em fatores primos, é divisível por 2 e o 2 é fator comum porque tanto 6 quanto 12 são divisíveis por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 12 dividido por 2 dá 6. Novamente eu vou dividir por 2, só que agora é só o 6 que é divisível por 2, então não circula. O 3 não é, repete, 6 dividido por 2, 3. Agora eu vou dividir por 3 e o 3 é divisor comum, porque o primeiro é divisível e o segundo também. 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3, 1. Então, quando deu tudo 1, acabou. Então, só multiplico agora os circulados. Então, 2 vezes 3, 6. Então, o maior divisor comum entre 6 e 12 é o 3. Então, o que eu vou fazer? Aliás, o maior divisor comum entre o 6 e o 12 é o 6. Então, a gente vai fazer a divisão por 6. Porque a gente viu que o maior divisor comum é o 6. Então, a gente divide por 6. 6 dividido por 6, 1. 12 dividido por 6, 2. Cheguei na mesma fração, só que eu fiz uma divisão só. Então, a gente usou o MDC, o maior divisor comum. Letra B. Vocês observam que a gente fez duas divisões. Agora eu vou usar o MDC. Então, vou repetir a fração aqui, 24 30 avos. Só que agora eu vou usar o MDC. Então, vamos calcular o MDC entre 24 e 30. Então, lembrando o processo do MDC. Por 2 é divisor comum, porque os dois são divisíveis por 2. Aqui vai dar 12, aqui vai dar 15. Por 2 novamente, só que é só o 12 agora. Aqui dá 6 e aqui dá 15. Por 2 novamente, só o 6. Aqui dá 3 e aqui dá 15. Por 2 não dá mais, por 3 dá e é divisor comum. 3 dividido por 3, 1, 5. 15 dividido por 3, 5. Aqui os dois são divisíveis por 3, por isso que eu circulei. Agora eu vou dividir por 5, 1 e 1. Deu tudo 1, acabou. Então, agora eu multiplico só os circulados. 2 vezes 3, 6. Então, percebam que, novamente, o divisor comum entre 24, o maior divisor comum entre 24 e 30 é o 6. Então, eu vou simplificar essa fração por 6. 24 dividido por 6, 4. 30 dividido por 6, 5. Chegamos na mesma fração irredutível que a gente tinha achado no outro processo. Então, o primeiro processo faz várias divisões, por isso chama divisões sucessivas. E o processo do MDC eu uso um número maior, por isso eu divido uma vez só, faço uma divisão só. Próximo exemplo, a fração 45/60, que a gente fez método das divisões sucessivas, agora a gente vai fazer o outro método, que é o do MDC. Então, vou achar o MDC entre 45 e 60. Por 2, só o 60. Repete o 45, 60 dividido por 2 dá 30. Por 2 novamente, só o 30. Repete o 45, 30 dividido por 2 dá 15. Não dá mais para dividir por 2. Por 3, sim. O 3 é divisor comum porque os dois números são divisíveis por 3. 45 dividido por 3 dá 15, 15 dividido por 3 dá 5. Ainda é divisível por 3, só que só o 15. Repete o 5 e 15 dividido por 3 dá 5. Agora eu vou dividir por 5, circula porque ele é divisor comum. Os dois são divisíveis por 5. Então, vai dar 1 e 1. Terminou, multiplica só os circulados. 3 vezes 5, 15. Então, o que a gente viu? Que o maior divisor comum entre 45 e 60 é o 15. Então, a gente vai fazer a simplificação direto por 15. Então, vai dividir o numerador e o denominador por 15. 45 dividido por 15, 3. 60 dividido por 15, 4. Chegamos já na fração irredutível. Dividi uma vez só e cheguei na mesma fração que a gente tinha achado no outro processo. E o último exemplo, a fração 100/240, que a gente simplificou primeiramente usando o método das divisões sucessivas. Fizemos 3 divisões. Agora a gente vai fazer a simplificação da mesma fração usando o outro método, o método do MDC. Então, vamos calcular o MDC entre 100
e 240. 100 e 240. Assim vocês já relembram o método. Por 2 é divisor comum, que dá 50 e 120. Por que o 2 é divisor comum? Porque os dois números são divisíveis por 2. Novamente por 2 e é divisor comum. Os 50 e os 120 são divisíveis. Aqui vai dar 25 e aqui 60. Por 2, mas ele não é divisor comum, porque é só o 60. Aqui dá 25 e 30. Por 2 novamente, só o 30. 25 e 15. Por 2 não dá mais. Por 3, só o 15. Repete o 25 e aqui dá 5. Agora eu vou dividir por 5, que é divisor comum dos dois. E aqui dá 5 e aqui dá 1. Agora por 5, só o 5. 5 dividido por 5, 1 e repete 1. Deu tudo 1, terminou. Então, a gente vai multiplicar só os circulados. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Então, o maior divisor comum de 100 e 240 é 20. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai simplificar a fração pelo maior divisor comum, que é o 20. 100 dividido por 20 dá 5. 240 dividido por 20 dá 12. Chegamos na mesma fração 5/12 que a gente tinha achado no mesmo processo, mas observem que eu fiz só uma divisão, usei o maior divisor comum. Então, esses são os dois processos para simplificação de fração.